a Deus. Esse é o papel da igreja. Viva a igreja cheia para ir lá fora e esvaziar. Falar do amor. Praticar o verdadeiro amor de Cristo. O mundo está indo a pior a cada dia. Guerras, tragédias, pessoas lutando pelo poder, brigando pelo poder. E nós vemos o apóstolo Paulo, ele abrindo mão do seu poder para servir a Cristo. E quando você lê a história de Saulo, que era Paulo, que se tornou Paulo, era um homem que tinha toda a regalia, um homem que falava vários idiomas, um homem com grande conhecimento, mas não tinha o conhecimento de quem era Jesus. Agora ele conhece a Jesus, ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é que está chamando. E muitas das vezes nós se apegamos nas coisas terrenas que o inimigo coloca para nos cegar. As coisas materiais, nós brigamos por coisas materiais, brigamos por coisas terrenas, que o inimigo nos cega para impedir que nós buscamos as coisas espirituais. E nós precisamos entender que nós precisamos buscar algo que vem não da terra, mas algo que vem do céu. Glória a Deus. E quando a igreja entender, quando ela priorizar o céu, a igreja vai passar a ser poderosa. Demônio nenhum vai parar a igreja, porque a igreja na perseguição, ela mais crescia, porque era a igreja que orava, era a igreja que consagrava. Paulo e Silas na prisão, eles estão todos feridos, estão todos machucados e tanto apanhar, mas eles estão adorando a Deus. Eles estão adorando. E muitas das vezes, por qualquer coisinha, nós nos esquecemos, nós magoamos. Uma geração fraca, por qualquer coisinha, quer crucificar a Jesus de novo, quer abandonar Jesus de novo. Nós temos que entender que nós precisamos mais ser fortalecidos no Senhor. Deve ser essa. Outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: é o Senhor que vai te dar força. Se apegue no Senhor. Não importa a sua situação, não importa a sua condição. Quanto mais, irmãos meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Mas será que a igreja quer? Será que a igreja toma posse e vive essa palavra? Glória a Deus. Aí no versículo 11 ele vai dizer: revestimos de toda a armadura de Deus. Revestimos de toda a armadura de Deus. E como nós nos revestimos da armadura? Porque nós somos uma geração que não busca como buscávamos antes. Não busca como buscava no primeiro amor, no primeiro encontro que tinha um apego de uma criança, que acreditava, que cria. As más conversações corrompem os bons costumes. E o inimigo está jogando várias fofocas, várias coisas na rede social. E o que ele deu para o ser humano? Uma tela, aonde você vai ter informação do mundo todo. Mas não sabe filtrar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Não tem discernimento para filtrar aquilo que Deus colocou, estabeleceu sobre a sua vida, que vai edificar a sua alma, e aquilo que vai destruir a sua vida espiritual. Então o inimigo tem que colocar, não precisa a pessoa buscar o pecado. Ele enviou o pecado aqui nas casas, dos lares, de muitos conservadores, que está sempre com a tela na mão, jogando para cima e visualizando aquilo que não é para ser visualizado, escutando aquilo que não é para ser escutado, dando ouvido para Satanás, mas não consegue dar ouvido para as coisas que vêm de Deus, não consegue ouvir a voz do Senhor mais. E quando é o Senhor que está falando, ele duvida.
Então, Paulo está dizendo: revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes. Para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. O inimigo está sempre colocando um laço no vosso caminho. E quanto mais você buscar ele, assim, é isso que ele vai querer te derrubar. Ele vai colocar pessoas à sua volta para te destruir, para trazer palavras destrutivas para a sua vida, para não te dar ânimo, para trazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Vai colocar pessoas à sua volta para desacreditar em ti. Ah, você não tem talento, você não tem dor, você não sabe pregar, você não sabe louvar, você não sabe, você não tem voz, você não tem ritmo. Sempre vai colocar pessoas, vai usar pessoas e muitas das vezes dentro da igreja para parar aquilo que Deus colocou na sua vida. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que Deus não chama os capacitados. Porque quem capacita é o Espírito Santo. Imagina Pedro, um homem duro, de línguas duras, palavras duras, ignorante. Aí você vai olhar a trajetória de Pedro, o começo da caminhada de Pedro. O homem que não hesitou em arrancar a orelha do soldado mau, que qualquer coisinha puxar de espada e queria resolver no braço, queria resolver na espada, queria resolver na faca. O homem de coração duro. Aí depois você vai ver quando verdadeiramente ele se converte. Verdadeiramente quando a ferida dele é curada. Quando Jesus fala que ele vai negar a ele 3 vezes, ele duvida, ele jura ao Senhor que daria a sua vida por Cristo. Ele fala: eu darei a minha vida por ti, Jesus. E depois ele vai e nega. Aí vem na sua memória as palavras que ele proferiu a Cristo e as palavras que Cristo proferiu antes das 3 vezes, tu me negarias. Aí vem um sentimento de culpa e vem Satanás junto. Porque Judas, que traiu Jesus, é o que ressuscitou. Mas Pedro recebeu a graça de Deus, porque ele foi escolhido para edificar a igreja. Mesmo sendo, tinha vários homens mais qualificados para edificar a igreja, mas Deus pegou menos capacitado aos olhos humanos. Aqui não dava nada. As pessoas não davam nada com Pedro, porque Pedro era um pescador de peixe, ignorante que não gostava de pagar impostos. Aí Deus escolhe ele, porque vê a sua dureza, a sinceridade do seu coração, a indignação da sua alma da injustiça. Mas era um homem também tinha falha, se tinha pecado, tinha que lidar com o seu sentimento de culpa, com as suas feridas no passado. E muitas das vezes, se a gente não lidar com as nossas feridas no passado, aonde nós for, não adianta sair da igreja, porque aonde você for, o problema vai te acompanhar. Porque o problema não é a igreja, o problema somos nós, que somos falhos e pecadores, e queremos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E quando nós somos contradizidos, a gente se revelamos quem nós somos. Porque muitas das vezes, as pessoas só podem escutar aquilo que elas querem escutar. Mas começa a falar não para as pessoas. Começa a falar não para a sua esposa. Começa a falar não para o seu filho. Comece a usar a palavra não. Você vai começar a ser odiado. Ele é chato, ele é isso, ele é aquilo. As pessoas vão começar a afastar de ti. Porque as pessoas só querem ouvir o sim. E muitas das vezes temos que usar não. Não pode, não vai, não faça. Não é assim, nem do seu jeito. Então as pessoas são acostumadas a receber só bênçãos. Aí elas se alegram, mas a vida não muda. Jesus, ele veio com a espada. Jesus, ele veio contradizendo aquilo que o mundo dizia, contradizendo aquilo que os fariseus diziam.
isso. Porque ele não foi em prol do mundo. Ele foi em contramão do mundo. Ele foi totalmente ao contrário. Porque a palavra, ela tem que nos ferir para que nós possamos analisar, entender qual é a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E muitas das vezes nós vamos perder para ganhar. Perder as coisas deste mundo para ganhar as coisas celestiais. As coisas espirituais. Não tem como abraçar tudo. Temos que abrir mão de muitas coisas se quisermos ter uma intimidade real com Cristo. Aí nós vemos o apóstolo Paulo, que era Saulo, foi lá pegar uma carta do governador, do Sinédrio, para perseguir, fez um aval que ele deu, como se fosse, ele chegasse aqui no estado de Minas Gerais e pegasse uma carta ali com o governador, e poderia ter acesso em qualquer casa na cidade, poderia chegar e invadir como se fosse um mandato, revirando tudo. E se encontrasse um mercader, se encontrasse alguém adorando a Deus, falando o nome de Jesus, a ordem era para aprender. Se resistisse, poderia usar a força. Seja criança, seja jovem, seja adulto, seja velho, seja novo. A ordem era para aprender. E se resistisse, poderia usar a força que fosse necessária para aprendê-los e levá-los, se fossem até arrastados. E botavam fogo nas casas, botavam terror. Imagina a igreja naquela época. E hoje é totalmente diferente. Hoje nós estamos aqui, num país sensível a adorarmos a Deus. Por enquanto nós temos uma certa liberdade para adorarmos a Deus. Nós temos uma certa liberdade para visitar um hospital, para carregar a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós temos uma certa liberdade para fazer um culto na praça. Nós temos uma certa liberdade para evangelizar, mas tem país que você não tem essa liberdade. Tem país que você não tem essa liberdade. E muitas das vezes nós questionamos ainda, falamos que está difícil, que não é fácil adorar a Deus, é isso, é aquilo outro, porque nós não associamos a nossa agenda com aquilo que vem do céu para as nossas vidas. Estamos querendo priorizar as coisas terrenas, e nós temos que fazer um check-up nas nossas vidas para saber qual é a nossa prioridade e o que nós estamos buscando. O apóstolo Paulo, ele chega a uma conclusão que ele fala: morrer para mim é lucro, porque eu vou encontrar com o meu Senhor. Ele não importa se a guilhotina está no pescoço dele. Ele fala: morrer para mim é lucro. Morrer para mim é viver. Ele entendeu o propósito dele. E a igreja precisa entender o seu propósito aqui nessa caminhada. Você está aqui de passagem. A sua corrida é para a salvação. Não perca a fé, não perca a esperança. Priorize as coisas que vêm do céu. O apóstolo Paulo entenda tudo. Ele vai dizer no versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, sim contra principado. Agora está comprando guerra contra principado, é contra a potestade, contra dominadores desse século, desse mundo, tenebrosos que andam nos ares celestiais. Ele entende que é uma força espiritual que ele para ele. E quando a força espiritual fecha o céu sobre a sua vida, nada começa a dar certo. Você começa a andar cabisbaixo, preocupado, indignado. É isso, é aquilo, é uma batalha, é uma luta, uma guerra. Mas se nós não aprendemos a lutar com as armas espirituais certas, nós não vencemos. Nós ficamos rodeando a terra, correndo atrás da batalha, e não conseguimos o nosso objetivo. Aí o tempo passa. Aí chegar lá no final da vida, você vai olhar para trás e vai ver aquela visão que Salomão viu. Ele vê que tudo é vaidade. Que se ele pudesse, ele poderia fazer tudo diferente. Mas o interessante é que o tempo ele não volta atrás. Nós podemos mudar a nossa cultura, a nossa posição agora. As nossas atitudes nós podemos mudar agora.
Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus propósitos, os seus projetos, para que você entre em depressão, fique depressivo, para que você não alcance aquilo que Deus tem para ti. E muitas vezes ficamos ouvindo a voz de Satanás e nos conformamos com esse mundo. Mas o apóstolo Paulo em Romanos fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai na renovação do vosso entendimento, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos que nos revoltar, não nos conformar, nós temos que buscar, nós temos que fazer diferente. Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para ser o sol da terra e a luz do mundo, onde a luz, as trevas não podem prevalecer. Nós temos que decidir ser luz. Temos que tomar uma postura, não ficar chorando, que abismado pelos cantos nada dá certo. É isso aqui. Levante a tua cabeça. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Ainda que você não é capacitado, mas se você buscar, você vai achar. A palavra do Senhor fala: buscais os bons com zelo, e o Senhor mostrará o caminho mais excelente. Quem busca, acha. Quem bate, se abre. Pedir, pedir, e dá-se-vos-á. Bater, bater, e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que bate, se abre. Eu sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus, porque você vai sair daqui com outra visão. Vai sair daqui fortalecido. Não importa o que as pessoas pensam. Não importa como as pessoas te enxergam. Não importa como Deus está te vendo. Não importa como Deus está vendo o seu esforço. Não importa como Deus te chamou, Deus te escolheu, entregou o seu filho na cruz por ti. Porque ele foi levado como matador, como ovelha muda, mas não abriu a sua boca. Ele foi levado ao sacrifício, mas não reclamou, não questionou. Jesus, ele se entregou pelo meu e o seu pecado. Ele se entregou espontaneamente, até para libertar os seus discípulos. Para eles não tem nada a ver, leve a mim, você quer a mim, me leve. Deixe eles. É eu que vocês querem, eu aqui. E ele se entrega como ovelha muda ao matador. Ele se entrega porque ele te amou, você é especial para ele. Ele sabia que esse momento ia chegar na sua vida. Ele sabia que a graça de Deus ia te alcançar. Ele sabia que você ia ser um privilegiado, que já tem um propósito, a sua história já está escrita. Levante a cabeça, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você nasceu para vencer. Não fique frustrado com aquilo que você não alcançou. Nem tudo a gente vai alcançar. Nem tudo que a gente quer, a gente vai alcançar. Nem tudo que a gente quer, Deus vai nos dar, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Tem pessoas que vão ter tudo e vai saber usufruir. Tem pessoas que vão ficar na batalha, porque se receber, vai abrir mão, vai virar as costas para Deus. Então Deus sabe o que é melhor para ti, e tudo que Ele quer que você seja salvo na graça
praticarão muito em meu nome, e enganarão até os escolhidos. Não seja ovelha de rede social. Ouve a voz do seu pastor. Ouve a voz do seu pastor. Não seja ovelha de rede social, de palavras bonitas que vai encher o seu, não vai mudar. Porque Jesus é o bom pastor. Ouve essa palavra e aceita ela. Renúncia. Aquele que quiser vir por mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Cada um deve carregar a sua cruz. Cada um deve carregar as suas lutas. Cada um deve carregar as suas batalhas. Cada um deve carregar os seus conflitos. Cada um deve carregar as suas feridas e aprender a lidar com elas, como o apóstolo Paulo aprendeu quando estava sem visão. Ele foi para o clamor e alcançou a misericórdia de Jesus. Jesus poderia ter exterminado ele, mas mesmo diante das suas falhas e a sua ignorância, Jesus achou qualidade nele. Falou: pai, esse homem é corajoso, esse homem é determinado a perseguir o meu povo. Por que não usar ele no meu reino com essa mesma determinação? Porque quando nós estamos no mundo, nós somos corajosos. Quando nós estamos no mundo, nós temos determinação. Se tem um baile lá no Cafezal, a gente vai. Se tem um baile lá na Pedreira, a gente vai. Se tem um pagode lá na Pedreira, a gente vai. Se tem um bailão lá em Birité, a gente vai. Somos determinados. Mas quando vemos para Cristo, nós colocamos impedimentos. Nós mesmos colocamos impedimento para não buscar a Deus, para não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E como receberemos vitória e poder e unção de Deus, se não tivermos determinação, coragem e fé? A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas aquilo que você espera. Não precisa ver para crer. Não seja como Tomé. Não precisa ver para crer. O apóstolo Paulo não está vendo. Os demônios, mas ele está entendendo que a luta dele é contra a carne e não sangue, é contra o irmão, é contra outro. Há uma força espiritual que não quer que você vença. E você tem que entender isso. Porque o que está em jogo é a sua vida, o que está em jogo é a sua salvação. Vai para a igreja para buscar a sua salvação. Vai para a igreja olhando para Cristo. Não olhe para A, para B, para C, para homens de Deus, pastores não, mas vai buscando, vai como verdadeiro adorador. Olhe para a cruz, olhe para o sacrifício de Jesus e Ele vai te fortalecer. Demônio nenhum vai te parar. Quando você vê a sua luta, vê a sua batalha, vê a sua dificuldade, você vai olhar para Jesus pregado no madeiro, ele zombando dele e ele aceitando a vontade de Deus. Eu vim aqui como homem de Deus para te dizer: aceita a vontade de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aceita a vontade do Pai na sua vida e continua firme. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, no versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. A Bíblia está dizendo que o dia mau virá. Você vai estar preparado para o dia mau ou você vai abandonar tudo? Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que volta para trás. Ele está dizendo: prepara agora, tem força. E se você está de pé, olhe para que não caia. Mas Deus está dizendo que quando você está de pé, busque, se revista da armadura de Deus. Seja preparado com o inimigo. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a presa que possa tragar. Ele quer chamar sua atenção. Se ele não consegue se pegar, ele quer matar o
para que você não olhe para o lado. Então nós temos que abrir a visão espiritual e nos revestir da armadura de Deus, buscar como nós devemos buscar, orar como nós devemos orar, interceder como devemos interceder pela nossa casa, ser um guardião da nossa casa espiritual, abrir a nossa visão, porque Deus ele quer mudar a nossa história. Ele mudou a história de Saulo. Com você não é diferente. Ele era como você, de carne e osso. Ele era ser humano. Ele não tinha as mesmas qualidades que você, mas ele decidiu abrir mão de tudo para dedicar a sua vida a Cristo. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Honre a Deus. Deus ele sabe da sua capacidade. Deus ele sabe dos seus compromissos. Deus ele sabe o que você precisa. Mas você tem que entender que você precisa de Deus e precisa organizar a sua vida, precisa organizar os seus compromissos, precisa entender qual é a sua prioridade. Não busque a Deus só por poder. Hoje eu não posso, porque isso, aquilo, outro. Isso, não. Eu vou parar tudo e buscar a Deus. E depois eu vou levantar mais cedo, eu vou ficar até mais tarde para cumprir os meus compromissos. Mas agora é a hora de eu falar com o Pai. Agora é a hora de eu interceder. Agora eu tenho um compromisso com o Senhor. Não importa o que está acontecendo. Priorize. Porque muitas vezes nós honramos os homens e depois eles nos dão uma facada nas costas. Não importa com a gente. Não está nem vira as costas, não dá nem tchau. Não reconhece nada. Mas o reconhecimento vai vir de Deus. Então pare de priorizar o mundo. Priorize a Deus. Pare de priorizar as coisas terrenas. Priorize as coisas espirituais. Entenda o que está em jogo, que é a sua salvação. E cada um Deus tem um chamado, cada um Deus tem um compromisso. E aquele que é mais dado, mais será cobrado. Não se engane, o céu é para poucos. Jesus falou que a porta seria estreita e apertada, e seria poucos que passariam por ela. O céu não é porta larga, o caminho é estreito e apertado. Não se engane, igreja, porque quando Jesus voltar, vai pegar muitos de surpresa. Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz sinais e maravilha. E fala, nunca vos conheci. Apartai de mim. Você me conheceu aonde? Que dia que você falou comigo? Nas madrugadas? Que dia que você teve uma intimidade verdadeira comigo? Não olha a casca, olha o interior. Quando Deus olhou para Davi, não viu a estatura, ele viu o sentimento do seu coração, a sinceridade. Não vos enganeis, vestidos. As pessoas às vezes te julgam pela cara, mas não sabem o que está dentro do seu interior, não sabem o fogo que arde dentro do seu coração. Então continue no seu propósito, ouvindo a Deus, assim como Paulo. Ele continuou no seu propósito, mesmo diante da rebeldia, ele não negou a Cristo. Ele falou, morrer deve morrer. Eu vou encontrar com o Senhor. Ele foi alegre. Ele se alegrou. Ele não desanimou, não ficou cabisbaixo, decepcionado. Ele se alegrou porque ele conhecia o verdadeiro propósito da vida dele. Não importava mais nada do que a sua salvação. Entenda que a maior promessa das nossas vidas é a promessa da salvação. Que o que pode impedir a sua salvação somos nós. O que pode impedir a nossa salvação somos nós mesmos. Não pare de olhar e julgar uns aos outros. Cuide da sua vida espiritual. Eu tenho certeza que a sua visão vai se abrir como a de Paulo. Você vai enxergar o Evangelho como Paulo chegou, quando você começar a olhar para si mesmo, negar depois o homem a si mesmo. Em Coríntios, Paulo fala: examinai, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba do cálice.
examinar a nossa vida. Parar de ficar examinando as pessoas, olhando defeito nas pessoas, e chegando se essa é pecado, se não está. Não é nós que vamos julgar as pessoas. Quem vai fazer a separação do joio e do trigo é Jesus. Então está na hora de a gente olhar para a nossa vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua intimidade? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Se quisermos alcançar o céu. Porque nós temos que cuidar da nossa salvação. Que nós estamos em busca do céu. Então não desanime diante da caminhada. O mundo vai cada dia pior. As coisas que vão acontecendo a cada dia pior. Se você for olhar a política, não olha só o lado dele, seu dinheiro, e dividir o povo em inimizade, quanto pior, melhor. Mas ele fica mais à vontade para roubar as coisas terrenas dessa terra. Mas no último dia, Jesus vai separar o joio do trigo. Então nós temos que decidir o que nós queremos. Então você foi chamado para crescer, você foi chamado para ser um homem de Deus, ter palavra profética, falar a verdade, doa o que doer, fale a verdade. A verdade ela liberta, ela cura, ela machuca, mas ela traz libertação. Não encubra aquilo que Deus está mandando você falar. Não leve para cá, não segure aquilo que Deus te colocar no seu coração. Seja como João Batista, fale a verdade. Doe e tem doer. A qualquer um, fale a verdade. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Aprenda a falar não. Pare de agradar as pessoas. E aprenda a falar não. E a nossa vida vai mudar. A nossa visão vai abrir. Você vai ter um propósito. Você vai ter um objetivo. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho esse de ter um encontro verdadeiro com Jesus, que a sua vida não mudou. O apóstolo Paulo, ele é exemplo para nós aqui na mensagem. Como ele era, o que ele foi. Pedro, como ele era, o que ele foi. Homens que foram transformados por Deus. Homens que foram transformados. Então Deus te chamou para que você venha ser transformado pela glória do Espírito Santo de Deus. Fique sobre os seus pés, você pode. Você vai orar pela sua vida espiritual, você vai pedir a Deus pela sua vida, você que pode, você que não pode, fique sentado mesmo. Você vai falar com Deus, vai agradecer a Deus por essa palavra. Se essa palavra falou no seu coração, a glória é de Deus. Você vai falar com Deus, vai agradecer a Deus pelas suas lutas, pelas suas guerras. E Ele vai te dar força para vencer. Você vai glorificar a Deus pela sua casa. Você vai glorificar a Deus pela sua família. Pelo pão de cada dia. Você vai glorificar a Deus pelo prover de Deus. Eu vou te dar esse minuto para você falar com Deus. Ele entregou tudo por ti. Ele entregou tudo por ti. Eu sinto a presença do Pai. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Deus, fortalece a tua igreja. Que eles entendam o propósito do céu. O céu ainda é real. A salvação, Senhor. Oh Espírito Santo. Ainda há salvação para aqueles que querem. Para que fica chorando pelos cantos, levante a cabeça que vocês estão livres de Deus. Deus é contigo, é Isaías 41, vai dizer: não temas, que eu sou contigo. Não te assuste, que eu sou teu Deus. Não te ajudo, não te seguro. Não te sustento com a graça da minha justiça. Você foi amado por Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi levantado por Deus. Ele te escolheu. Você é privilegiado.
A palavra foi pregada, mas tem que fazer o meu Senhor, Pai. Que essa palavra possa germinar em cada coração, que possa produzir frutos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode se sentar e ir realizando. Domingo nós temos Santa Ceia do Senhor. Prepare o seu espírito, a sua alma. Faça um jejum em prol da sua vida espiritual. Para se apresentar diante da mesa do Senhor e fazer uma nova aliança com isso. Domingo é dia de Santa Ceia. Eu convido a você a estar presente para participar da mesa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, o seu propósito, apresente ao Senhor. E se você quiser fazer um Pix, sai com o Code no banco. Se você quiser dar uma oferta em Pix, sai com o Code à conta da igreja no banco. E Deus vai te abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, abençoa os dizimistas, ofertantes da tua casa, aqueles que têm, ó Pai, para te abençoar, aqueles que não têm, que o Senhor venha com folga, preparar em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que não venha deixar folgar, Senhor, para os teus filhos. Deus, transforma, abençoa, ó Pai, Deus, abençoe 10 vezes mais, ó Pai querido, Pai amado, Pai santo. Ó Espírito Santo, que não venha faltar em cada lar, em cada casa. Por isso, meu Pai, eu apresento a tua igreja ao Senhor, meu Deus. E cada semente que é plantada diante deste altar, para a sustentação da tua igreja, Pai. Que Deus possa abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então, irmãos, domingo nós estaremos aqui na Santa Ceia. Na segunda-feira nós temos a segunda-feira de Deus, que é de 8 às 9, só oração. Venha uma oração também em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Dia 12 tem culto das mulheres. É sábado. Sábado tem culto das mulheres. Mas os varões também estão convidados. Em nome do Senhor Jesus, para estar aí apoiando em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Tem um homem de Deus nos visitando ali, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Como é o seu nome? João Batista. João Batista, seu nome profético, profeta do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. E como nós recebemos visitante, irmãos? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Fique à vontade na casa do Senhor. É um prazer ter você aqui conosco. E se gostar, volte mais, traga a família, caso os familiares, os conhecidos, Deus possa continuar te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Estende as mãos para o céu. Depois você cumprimenta o João Batista aí, em nome do Senhor Jesus. Suas amizades em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega o telefone dele, o WhatsApp dele aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Cumprimente o Senhor em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos tirar, sabe? Fácil.